FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O mundo hoje passa por transformações em todos os setores. Nós nunca avançamos tanto na ciência como a gente tem avançado na atualidade. A gente já visualiza a agricultura sendo conduzida de uma forma muito mais sustentável, a agricultura sendo conduzida de uma forma sem impactos ou com impactos menores para o ambiente e em especial para os humanos e os animais que estão ao nosso redor. Meu nome é Renan Alessio, sou nascido em Piracicaba e já sou do ramo desde pequeno. Meu pai já era do ramo de cana-de-açúcar, agricultor. E é uma sensação imensa. Você tá todo dia ali, acompanhar o plantio de cana. É um processo, né? Desde o plantio até a colheita, os preparos, a aplicação de insumos. E você vê aquela planta crescendo dia a dia e é muito satisfatório. Antes do biológico entrar nas nossas lavouras, a gente usava o químico, só produtos químicos. Mas é um negócio que não é legal para a natureza e para o próprio consumo humano. A experiência que a gente tem é uma boa experiência, porque a aplicação o rendimento de aplicação é muito melhor. Você faz muito mais área do que um trator hoje fazendo um químico. Então a diferença de área é muito grande. Você faz via drone, agora tem avião também que faz essa aplicação. Então é bom pra gente isso aí. A qualidade da nossa matéria-prima para fazer o açúcar, né, a cana-de-açúcar, aumentou bastante a qualidade do nosso produto. A gente já percebeu até por esse ganho que a gente teve, incremento na usina. Então, pra gente, cada vez vai melhorando isso aí. A gente vai fazendo aqui no campo um trabalho legal com controle biológico e vai tendo um resultado lá na frente. A Bug Agentes Biológicos é uma empresa que multiplica e comercializa agentes de controle biológico. São organismos que vão controlar pragas, no caso, né, que é o nosso alvo principal. Então, o que nós fazemos é ir na natureza, retirar um inseto lá, uma vespa, uma mosca que ataca pragas. Nós aprendemos a produzir em laboratório, multiplicamos esse organismo em laboratório e a partir daí a gente volta para o campo numa quantidade muito grande, no momento onde a praga está começando a crescer a população dela, forçando a curva de crescimento populacional da praga para baixo. A Bug é uma empresa que produz vida para controlar vida. Desde que entrei para a universidade, era um sonho trabalhar com pragas, porque já é uma coisa de infância de vir trabalhando com insetos, criando insetos, conhecendo um pouco do desenvolvimento deles. E na faculdade conheci um método de controle onde a gente podia não usar inseticida. No desenvolver do meu trabalho com insetos e conhecendo, aprofundando o uso de outros insetos para controlar pragas, foi que aí então vim para Piracicaba fazer meu doutorado. Eu comecei a trabalhar com controle de pragas da cana-de-açúcar e ali já existia algumas técnicas de algumas décadas de controle de pragas sem agrotóxicos. Isso era bem interessante, porque até então a gente controlava essa praga dentro da cana já, ou seja, já tinha danos. E do doutorado surge a empresa, a Bug. Aí nós conseguimos aprovar um projeto na FAPESP. Esse projeto viabilizou o início da empresa e assim fomos aumentando o portfólio de produtos biológicos. De repente, começa uma pressão mundial, e aqui no Brasil veio seguindo isso, por tecnologias mais sustentáveis, tecnologias que pudessem substituir os inseticidas que estavam ficando obsoletos. E com toda essa pressão, a sociedade também procurando alimentos mais saudáveis. A ciência médica divulgando pesquisa, associando muitos desses produtos com a saúde humana.
Então a gente passa, a partir desse momento, a contar com o apoio popular. Então, nesse momento é que começa então a desenvolver outras tecnologias mais sofisticadas para a utilização desses organismos em campo. E aí vem os drones nesse cenário. Até então a gente fazia a aplicação desses produtos biológicos manualmente, mas os drones certamente vieram facilitar. Aliado a isso, várias outras tecnologias de monitoramento de pragas, porque controle biológico um pouco diferente dos inseticidas, você tem que respeitar muito mais o momento de aplicação desses organismos. O inseticida ele tem uma ação residual muito longa, mas os produtos biológicos você tem um momento exato para utilizar eles em campo. E aí a soja entra nesse cenário. Não podemos esquecer que soja é a principal cultura do país. Nós estamos falando em mais de 30 milhões de hectares cultivado com essa cultura em vários estados, né? E até então, até pelo menos 2012, 2013, a soja ainda era bastante refratária a essas tecnologias. Hoje, o controle biológico se encontra aí como uma alternativa a químico ou um auxiliar em todas as culturas, desde o fumo até hortaliças, desde os citros até cana-de-açúcar. Então, atualmente, essa novidade já não é mais novidade. A gente faz o controle biológico de pragas nas nossas áreas, nossas fazendas de cana-de-açúcar, há 2 anos, desde 2016. Tem se mostrado um resultado satisfatório. O nosso maior foco hoje é broca da cana. O maior prejuízo nosso é a broca da cana. Como a gente usava muito agrotóxico, químico, acabava matando aqueles inimigos biológicos. O predador natural, da natureza mesmo. Então a gente migrou para o controle biológico da broca por enquanto, devido a esse problema. A gente escolheu entre químico e biológico, né? Ainda, no nosso caso, ainda não tem como eu falar, não, vou usar só, por exemplo, o biológico. Ou só o químico. Então eu tenho que ainda administrar os dois juntos. A agricultura para a economia brasileira é muito importante porque é a que movimenta o nosso país hoje. Se não houvesse o controle de praga, nós não produziríamos alimentos e nem os outros produtos agrícolas. Se a gente não regula a população dessas pragas, então nós estamos falando em regulação de população, nós temos aí uma explosão populacional que compromete a produção de alimentos. Bom, o controle de pragas ou o manejo de pragas é utilizar de técnicas que diminuam a população dessas pragas que estão ali ocasionalmente ocorrendo numa lavoura. Então, hoje a gente tenta integrar táticas. Grande parte das empresas no mundo produzem micro-organismos, que é uma tecnologia um pouco mais simples, sofisticada, mais simples, e a minoria produz macro-organismo, ou se produz em escala pequena. A Bunge, hoje, ela foi adquirida pela Koppert, que é uma empresa multinacional holandesa. Hoje ela está ainda atuante, só que ela ficou concentrada no que ela já era no início, macro-organismos. A Bunge produz hoje 3 parasitoides, 2 tricograma preciosa e tricograma galoi. São 2 espécies que controlam ovos que vão dar origem a lagartas, e Telenomus podisi, que é um parasitoide que controla ovos de percevejos. O que é muito interessante, porque controlar ovos de pragas, você evita que a praga nasça. Então você elimina a praga literalmente no ninho. A produção de macro-organismos é complexa porque exige a produção, muitas vezes, da praga para depois produzir o macro-organismo. Os macro-organismos, eles atuam no campo de formas distintas. Nós temos o grupo dos parasitoides e dos predadores. Os parasitoides, que parasitam a praga, eles então vão colocar o seu ovo sobre a praga ou dentro da praga. Existem 2 tipos. Desse ovo vai dar origem a uma larva que vai se alimentar dessa praga internamente ou externamente. E aí, consumindo ela gradualmente, ela já para de se alimentar e depois dessa praga, desse indivíduo, seja ele uma lagarta, um percevejo, vai sair diversas outras vespas ou moscas. Então, esses são os parasitoides e é assim que eles atuam. Os parasitoides, interessante, é que se você libera uma microvespa aqui, ela tem a possibilidade ou a capacidade de localizar a praga até 50 metros de distância pelo cheiro. Então, essa é uma grande vantagem do parasitoide, porque ele é praticamente teleguiado. Os predadores não têm essa habilidade. Os predadores eles conseguem, na maioria das vezes, sentir o cheiro da presa
quase que em cima da presa. Por isso é que na natureza eles são muito mais velozes e eles ficam caminhando ou voando rapidamente para procurar mais eficientemente as suas presas. O ideal ou o sonho nosso é um dia a gente poder usar só o controle biológico sem utilização do químico. Hoje isso é impossível. Hoje nós precisamos dos agrotóxicos para a produção de alimentos. O uso de agrotóxicos, nós temos algum risco. É óbvio que hoje os agrotóxicos, a tecnologia, os produtos que nós temos, eles são muito menos impactantes, tóxicos ao ambiente, mas eles têm a sua toxicidade. As vantagens do uso de controle biológico para o controle de pragas são muitas. Primeiro que nós não temos contaminação de ambiente, não temos contaminação de humanos, nem do aplicador, menos ainda do consumidor. Desses organismos que nós usamos em campo, eles também se multiplicam no campo. Então, nós vamos contar aí com o filho, com o neto, talvez até o bisneto, controlando pragas. Enquanto a praga estiver ali, ele vai estar ali controlando essas pragas nesse ambiente. Lembremos que um agrotóxico, por exemplo, um inseticida, ele é um produto estático. Ele não sofre mudança. Enquanto que um biológico, ele é um produto, ele é um organismo vivo, que tem um código genético. Então, se a praga desenvolvesse resistência a ele, ele desenvolveria resistência à resistência da praga. O agricultor brasileiro, ele tem a cultura do agrotóxico, ele foi acostumado assim. O início do controle de pragas aqui foi químico. Essa cultura é um dos maiores entraves que nós temos. Essa cultura existe ainda hoje? Sim, existe, mas ela está sendo quebrada. O controle biológico é uma técnica antiga, aliás, é a técnica de controle de praga mais antiga que nós temos no mundo. Mas desde 2000 anos até a década de 90, até 2000, nós fazíamos do mesmo jeito. Pegar inseto ali, multiplicar e soltar em copinhos. A tecnologia não mudou em 2000 anos. Agora, nesses últimos 10 anos, a tecnologia avançou muito e ela se tecnificou. Se não houvesse o controle de pragas, nós não produziríamos alimento e todos os produtos da agricultura. O controle biológico no mundo hoje cresce 9%, 10%. E no Brasil, o controle biológico está crescendo mais que 15% ao ano. O Brasil hoje, ele está numa fase do controle biológico que nós chamamos de fase 4, onde nós começamos a usar o controle biológico de igual para igual com inseticidas. O controle biológico de pragas na cana-de-açúcar, ele não é um negócio novo, é um negócio já antigo. Algumas vantagens que eu vejo no uso de controle biológico de pragas é o meio social, a natureza vai agradecer com certeza, né? Tá repopulacionando aqueles insetos, aquele predador natural. O funcionário não vai ter aquele medo de poder... caiu na mão, por exemplo, um agroquímico. Caiu na mão, o cara já fica desesperado, o cara fica com medo, né? Todo agrotóxico tem o próprio nome já diz, né? Mas hoje a gente não vive sem, a agricultura não vive sem esses defensivos agrícolas, mas a gente sabe que é um produto tóxico. Futuramente, outros países a gente vê que já está aumentando o controle biológico de pragas. O Brasil está começando agora, a área da cana ainda está meio lento ainda, outras culturas já estão bem avançadas, né? E a gente quer acompanhar isso, até pensando na sociedade, nos nossos filhos, as pessoas ao redor da gente. Então, você sabe que está fazendo um negócio bom para as pessoas e bom para a natureza. O controle biológico, ele não tem risco para os humanos. Hoje, nós estamos aí avançando para a compreensão de novos produtos, novos agentes que vão poder estar nos auxiliando nessa conquista de uma agricultura mais sustentável.